Quem quiser, vou começar aqui. A gente coloca em destaque a Rita, mas sempre há a possibilidade, se vocês quiserem ver na galeria, ali no visualizar em cima, no canto superior direito, vocês podem voltar para a galeria se quiserem. Mas é legal ter a Rita grandona para a gente vê-la melhor. Ok. Obrigada, viu? Sou com muita alegria, né, muita satisfação, muita felicidade que eu estou aqui hoje, que eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa oração, né, que é o Pai Nosso. E o objetivo da gente fazer isso, o objetivo foi uma sugestão da Roxana, e eu acho que pode ser uma coisa muito interessante, e essa oração, esse trabalho, esse livro, né, essa cartilha que eu acabei criando aí, né, que veio lá na época da pandemia, quando a gente não tinha mesmo muitas coisas para fazer no meio daquela confusão toda. Muitas vezes a gente só podia orar, né? Tamanhas dificuldades e os problemas intensos que tanta gente estava passando, muitos falecimentos, muitas dores, enfim. Foi a partir daí que eu comecei a fazer esse trabalho com todos os meus grupos, a gente estudando essa oração, e é onde a gente pôde ver que essa oração ela é uma grande ferramenta, quando estudada de uma forma mais profunda, é uma grande ferramenta de autoconhecimento. E é um pouquinho disso que eu quero falar para vocês aqui hoje, né? Eu queria que a gente pudesse, nesse momento, antes de começar, que nós pudéssemos primeiro estar um pouquinho com a gente, que cada um pudesse, se quiser, cerrar os olhos, mas que pudesse escolher, porque nós vamos fazer isso no decorrer da nossa conversa aqui, eu vou pedir para vocês escolherem um relacionamento difícil para você. Qualquer um relacionamento difícil, um relacionamento insatisfatório, né? Uma pessoa que você tem alguma dificuldade com ela, não precisa ser coisas terríveis, mas escolha uma pessoa dessa, onde essa pessoa te provoca sentimentos desagradáveis, onde até você não queria que fosse assim, mas é. Então, escolha uma pessoa. Nós vamos trabalhar isso com a intenção, então, faça uma intenção de querer aprofundar um pouquinho nesse relacionamento. Isso é importante, porque é exatamente aí que nós vamos poder praticar com mais profundidade um pouco essa oração. Então, escolha essa pessoa que você tem um relacionamento mais difícil e faça a intenção de aprofundar, pode ser a intenção de melhorar o relacionamento com essa pessoa, pode ser a intenção de mudar alguma coisa nessa relação. Veja aí o que você quer, o que você gostaria, desejaria que te acontecesse nessa relação. Pode ser descobrir a sua parte nessa dificuldade, descobrir a parte do outro. Enfim, faça uma intenção. E eu quero começar nessa intenção, com essa intenção feita, convidar todas, todos
que nós possamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória. Amém. Respire, vá retornando. Essa oração, eu quero mostrar algumas coisas que eu refleti sobre ela. Então, eu vou abrir aqui o compartilhar aqui. Então, eu posso, né? Compartilhar, posso. Pode sim. Então, ok. Então, eu quero mostrar esses slides aqui para que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso. A oração do Pai Nosso é uma oração que Jesus rezou ela, né? Ela ensinou os discípulos a rezarem. Então, ele criou essa oração, ele colocou essa oração, criou essa oração com essa intenção, é o que a gente escuta dizer, né? Mas, na realidade, ele ensinou como rezar. E o que a gente foi descobrindo, o que eu fui descobrindo com relação a isso, é como eu já falei, mais do que o ensinamento a rezar, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, e espero que isso fique cada vez mais claro à medida que a gente for falando, né? Então, é um contato com Deus, né? E Deus? Quem é Deus? Como é que Deus se manifesta? Então, Deus, geralmente, quando a gente pergunta onde é que está Deus, a gente muitas pessoas costumam apontar lá fora, como se Deus estivesse lá fora. Então, Deus, ele é deduzido fora do eu. Ele é deduzido fora do eu através de tudo que a gente pode ver na criação, né? Então, aí eu coloquei algumas figuras, né? A natureza, os animais, o mar, as plantas, as flores, os frutos, né? Então, ele pode ser visto na beleza, fora ele é visto dessa forma, na beleza da criação, da natureza, da filosofia, da ciência, né? Mas Deus, a experiência pessoal de Deus é exatamente dentro de cada um de nós. O único lugar em que Deus pode ser vivenciado como algo pessoal é dentro do eu, do nosso íntimo, na nossa realidade interna. É aí que a gente pode sentir Deus. Deus, ele não está fora de cada um de nós. Quando nós tivemos a oportunidade, a bênção, a bondade divina tão grande, que ele deixou dentro de cada um de nós aquilo que a gente chama de centelha divina. E a centelha divina é exatamente o que nos motiva, o que nos mobiliza, o que nos aproxima, é a presença de Deus dentro de cada um de nós. Entende? Então, Rita, esse Rita, é uma... Oi, diga. só um minutinho, que estão me chamando a atenção aqui. Seria bom se você pudesse colocar no modo de apresentação o slide, que ele fica maior. Ok, posso fazer isso. Estou fazendo agora, tá? Pronto. Obrigada. Então, obrigada também a vocês. Então, o aspecto pessoal de Deus é o Espírito de Deus se manifestando através do Espírito do homem, através do nosso eu interior. Então, o nosso eu superior,
A nossa parte divina é Deus manifesto na gente, entende? Então, nós todos temos, dentro de cada um de nós, atributos divinos que são expressões diretas do Pai, diretas de Deus, entendeu? É interessante a gente observar isso, porque muitas vezes, mesmo naquelas pessoas que têm muitas negatividades, que têm muitas distorções de comportamento, temperamento, mesmo essas pessoas muito problemáticas, todas elas têm também esses atributos divinos. Todos nós temos as duas coisas. Nós temos essa parte do atributo divino, do amor, da sabedoria, da justiça, da bondade, da beleza, nós temos tudo isso, mas temos essa parte negativa também, nossos defeitos, nossos transtornos de caráter, mas todos nós temos essa parte divina, todos nós temos o nosso ser superior. Nós temos essa parte que é o Espírito, é manifestação do Espírito de Deus em cada um de nós, entende? Então, tanto é que se fala, né? Por isso que complementa que é criado à semelhança de Deus. Então, é como se fosse idêntico e material, entre aspas, né? Porque Deus é o divino em nós, forças divinas e aspectos divinos que todos nós temos. Então, isso é muito bom, porque é esse lado nosso que é o nosso lado, que é muito bom quando ele já está expresso, quando a gente consegue manifestar, por exemplo, a nossa bondade, quando a gente consegue expressar a nossa compreensão maior com relação ao outro, onde a gente pode aceitar a realidade do outro, onde a gente pode, então, expressar isso já, isso é uma porta que se abre, isso é um portal para que a gente possa, então, caminhar, inclusive com as nossas negatividades. Tanto é que a gente sabe disso, da importância de nós acessarmos esse lado saudável, benigno, esses dons, esses recursos que a gente tem, porque eles vão nos dar muita força, especialmente naqueles momentos de maior dificuldade, onde a gente está com muitos problemas, entendeu? Então, isso existe em qualquer um de nós, felizmente, em qualquer um de nós. Não é apenas dentro daquelas pessoas que são muito boas, nem são aquelas pessoas que estão num caminho de espiritualidade, que seja o próprio PET, ou qualquer outra religião, qualquer outra, entendeu? Qualquer aspecto, tudo pode, as pessoas podem, ou mesmo nos ateus, né? Não tem isso, essas qualidades, esses dons, esses atributos divinos, eles estão dentro e são a expressão de Deus dentro de cada um de nós. Então, é bacana a gente saber que nós podemos expressar isso quanto a gente quiser. E a gente expressa. Quantas vezes a gente tem uma compreensão com alguém, uma paciência maior com alguém, quantas vezes a gente está aberto para isso, entendeu? E a gente faz isso com uma naturalidade que não tem nem que forçar. Outras vezes, a gente, pela consciência, a gente escolhe isso. Eu vou começar a tratar melhor fulano, beltrano, e vou deixar essa forma minha de atuar com essa pessoa, ou com aquela pessoa, entende? Então, a gente pode expressar quando e quanto quiser. A gente precisa estar aberto para isso, porque, infelizmente,
muitas vezes a gente nem tem consciência disso. Quantas vezes a gente fica e fala, não, eu não tenho nada de bom, não, eu não sou, eu não, isso aí em mim não aparece, eu nem vejo esses aspectos meus, ou quando alguém me elogia por alguma coisa, eu renego aquela coisa, porque senão vão achar que eu sou orgulhosa, que eu sou. Enfim, tudo isso vai sendo manifesto em cada um de nós, entende? Vai sendo expresso, mas muitas vezes, e quanto mais consciência a gente tem que tem esses atributos, que tem essas qualidades, que tem esse Deus interno, mais a gente pode mostrar tudo isso no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, né? Então, enquanto a gente pensa Deus fora da gente, como uma força exterior, a gente acaba não sentindo Deus internamente. E a maioria de nós, pelo nosso aprendizado religioso na infância, pela forma como a gente, às vezes, segue uma religião, muitos de nós seguem uma religião cegamente, sem reflexão, sem uma consciência maior. Então, em função desses formatos que a gente aprendeu aí para trás sobre a religião, a gente coloca muito Deus fora. A gente ainda não consegue colocar Deus dentro de nós. Parece uma coisa, desculpe, gente, voltei. Parece assim, Deus está lá e eu estou aqui. E essa distância maior que a gente cria entre a gente e Deus, entende? Ela faz com que a gente, então, se sinta muito pequeno, se sinta e não perceba esses valores. Não é assim. A bondade divina, quantas vezes também a gente pensa que não é digno de receber, de ser perdoado numa atitude. Então, na realidade, a gente precisa cada vez mais ter a consciência desse Deus interno. Ele não está fora de mim, fora de nenhum de nós. Então, a gente tem que perceber e sentir cada vez mais esse Deus dentro de cada um de nós, porque Deus é uma presença interior imediata. Olha que incrível isso daí. Deus é uma presença interior, já existe dentro de cada um de nós, à espera de contato, ok? Está dentro de mim e está esperando que eu me contacte com essa minha parte divina. E como eu posso me contactar com essa parte divina? Através da oração. A oração é a comunicação com Deus. A oração é isso, é um momento, qualquer que seja a oração que você faça, você se comunica com Deus, né? Você se comunica com a divindade maior, né? Então, é uma coisa que está dentro e que precisa do meu contato. Então, se eu tenho um ser superior dentro de mim, cheio de atributos divinos, cheio de qualidades, de dons, de recursos benignos, eu preciso, muito simples, comunicar-me comigo mesmo, com esse meu Deus interior. Entendeu? E o que é que eu consigo quando eu faço isso? Eu me abro à realidade amorosa de Deus, que é o nosso Pai maior, a autoridade máxima da nossa vida. Então, eu me abro à minha parte amorosa, à minha parte compreensiva, à minha parte paciente, à minha parte. E a gente fala assim: ah, mas eu não tenho a paciência que fulano de tal tem, eu não tenho a bondade que fulano tem, não. Tem. A gente precisa ter consciência, e essa é a consciência do nosso ser superior, a gente precisa ter a consciência da minha bondade, mesmo que ela seja só com os meus bichinhos dentro de casa, mesmo que ela seja uma bondade só com os meus filhos, só com a minha família.
Isso é bondade. É uma bondade que está na espreita de se desenvolver, de ampliar. Então, mas eu preciso ter consciência, porque se eu não reconheço que eu tenho bondade, ou se eu acho que eu não tenho a bondade tão boa que fulano de tal tem, então eu não consigo ver quanto de bondade eu já tenho. Então, quando eu faço essa comunicação com Deus, quando eu olho para dentro de mim, reconheço essa parte real também existente em mim, eu abro meu coração a Deus como um amigo. Então, orar é, até para falar, até eu fazer essa oração, até eu fazer esse estudo mais profundo do Pai Nosso, eu rezava igual muitas pessoas rezam o Pai Nosso. Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós. E aí, daí a pouco, a gente não sabe, primeiro, você não sabe o que está falando, né? A gente não presta atenção nisso, a gente não está usando essa ferramenta como comunicação com Deus, e a gente, às vezes, esquece. Eu não sei qual que é a frase que é essa, como é que é? Às vezes eu tenho que voltar lá no início. Por quê? Como muitas coisas que nós fazemos, orar para nós ainda é automático. Não é ainda uma comunicação, não é ainda fazer isso, abrir o meu coração para a Deus como um amigo, expor aquilo que eu estou desejando. Me ajuda aí, vamos lá, eu estou precisando muito disso. E ele não está longe. Às vezes a gente fala, né, também, ah, mas Deus tem muita gente para olhar, não vai olhar para mim, não. Não olha para mim. Não, não é verdade, ele está aqui dentro. Eu não preciso nem procurar lá fora, eu posso procurar dentro de mim e pedir essa ajuda ao meu ser superior, pedir ajuda ao meu Deus interno, a energia crística dentro de mim, entende? Então, abrir o coração dessa forma a um amigo, como se fosse assim, aquele amigo que a gente fala, ai, nossa, eu estou passando por uma situação tão difícil, me ajuda aí, o que é que eu posso fazer? Como que eu posso mudar isso? É essa a proposta do contato com Deus. Então, ele está dentro à espera de um contato, e é essa comunicação, ok? Ô, gente, se vocês precisarem parar aí, eu não vejo, mas as meninas vêm e elas podem me passar aqui, tá? Então, uma das coisas interessantes nessa oração é que a oração do Pai Nosso, ela começa, quando fala, né? Pai Nosso que estás nos céus, ela começa com esse contato. Então, Pai Nosso. É uma adoração e um louvor a Deus, né? Então, considerando que ele é o nosso perfeito e querido Pai, e que por isso a gente pode glorificá-lo. Então, ele começa dizendo isso, Pai nosso que estás no céu. Nós vamos falar depois mais detalhes em cada pedaço. E ele contém 7 pedidos, 7 petições, a oração do Pai Nosso. Que nós santifiquemos o nome de Deus, que o reino de Deus venha até nós, que a gente faça a vontade de Deus, que o pão nosso nos seja dado, que Deus perdoe as nossas ofensas, assim como a gente perdoa aos nossos, nos ajude a perdoar os nossos ofensores, que Deus não nos deixe cair em tentação e que nos livre do mal. Então, ele tem 7 petições, ok? 7 pedidos. E termina novamente, né, com outro louvor à grandeza de Deus, que ele é superior a qualquer outra autoridade. Quando a gente termina, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, essa oração, ela tem essas petições
E são formas, por isso é que quando a gente pede algo, a gente pode pedir, orar a oração, como muitas pessoas fazem, orar por alguém. Então, quando eu tomo consciência de tudo isso que nós vamos pedir aqui, que eu possa orar por alguém ou por mim mesmo, mas baseado também na compreensão do que é isso. Eu quero que eu, ou essa pessoa que eu estou orando por ela, santifique o nome de Deus. Eu quero que o pão nosso seja dado a ela. E cada uma dessas orações, dessas frases, elas vão dizer a respeito de, por exemplo, o pão nosso lhe seja dado, ou me seja dado, se eu estiver rezando para mim, né? Nós vamos olhar o que é o pão nosso, mas não só as coisas que eu estou precisando para a minha vida aqui na Terra, como também eu posso pedir o pão espiritual, que eu possa receber, ter mais consciência. Tudo isso são coisas que eu vou colocar. Por isso é que quando a gente vai fazer a oração, e agora nós vamos passar para isso, nós vamos escolher uma intenção. Então, o que que eu pedi como intenção? Se alguma pessoa chegou depois, eu pedi como intenção que a gente escolhesse um relacionamento que eu tenha dificuldade, entendeu? Um relacionamento onde que eu tenha dificuldade, que seja um relacionamento difícil para mim, insatisfatório, que eu não consigo conversar direito, que volta e meia a gente está brigando. Então, a intenção da gente orar junto agora é essa intenção de eu vou até interromper aqui um pouquinho, essa intenção de nós orarmos para esse relacionamento onde eu e uma outra pessoa estão envolvidos, ok? Então, escolha esse relacionamento, tenha ele bem claro quem é essa pessoa que você está trabalhando, porque agora nós vamos passar pelo Pai Nosso em cima disso. Por que que eu estou pedindo? Não só para poder a gente aprender, né? Quem sou eu para poder ensinar, né? Jesus já ensinou como é que é, nós só estamos agora colocando na prática isso daí. Então, cada um de nós vai trazer esse relacionamento e nós vamos colocar em cada uma das frases. Então, as meninas tinham me pedido para que a gente pudesse fazer como um diálogo, né? Que era para a gente poder conversar sobre isso. Eu não sei quantas pessoas estão aí, mas pelo menos eu sei que começou com muita gente. E aí, eu não sei, talvez não vai dar para todo mundo falar, ok? Mas eu vou fazer dessa forma, eu vou pedir para que a gente possa, vou caminhar em nas frases, né? Em algumas delas eu estou colocando duas juntas para poder dar tempo da gente fazer isso com calma. Então, nós vamos fazer, e aí eu vou convidar para que alguma pessoa queira trazer para a gente, e a gente poder conversar sobre essa frase que está sendo trabalhada, ok? Então, quem se sentir chamado para isso vai poder participar, tá? E aí a gente vai tentar fazer isso com todas as frases. Se acaso não der, a gente vai deixar algumas para um outro momento, tá bom? Então, Rita, só oi. Só lembrar uma coisa importante. A gente está gravando, mas se tiver algum conteúdo que venha à tona muito pessoal e você não queira que isso seja exposto no YouTube, é só avisar que a gente edita e tira essa parte, tá bom? Com o maior prazer. O Tá bom, importante é que gente? todo mundo se Então, sinta à vontade de é, partilhar.
Ok, eu acho isso bacana e fica, isso é importantíssimo, porque senão às vezes uma pessoa fica sem graça de colocar alguma coisa, porque está pensando, né, Su, que vai depois ir para a gravação. Mas a gente pode tirar no final, você pode colocar isso e as meninas vão tirar, sim, com certeza. Tá bom? Então, escolhida, todo mundo escolheu aí a intenção, o relacionamento ruim, alguém. Se alguém não tiver relacionamento ruim, eu empresto algum meu, preciso para me ajudar a trabalhar, porque é muito fácil da gente ter um ou outro relacionamento, quando não muitos, né? Relacionamentos difíceis. Então, se precisar, a gente empresta aqui também. Mas eu quero ir para a primeira, deixa eu passar ela aqui, ó. Então, a primeira é exatamente essa. Pai Nosso, eu estou incluindo aí o que estás nos céus. Então, esse pedaço, ele diz, ele não fala Pai, ele fala Pai Nosso. Então, todos somos filhos de Deus, todos. O pior marginal, o pior assassino, qualquer um de nós, seres humanos, somos todos filhos de Deus, tá? Então, e a outra coisa que está relacionada com estar no céu, tem a ver com o que eu estava falando. Deus está dentro, então não está fora da gente. Então, nós vamos descobrir Deus dentro de nós, que é o que eu já tinha dito, né? A nossa própria perfeição que está encoberta. Então, esses dons, esses recursos, essas qualidades que a gente tem, esses atributos divinos que a gente tem, muitas vezes eles estão encobertos. Então, em função disso, por isso é que, ainda assim, se os meus estão encobertos, o do pior assassino também está encoberto. Mas todos somos filhos de Deus. Não existe nenhum de nós que não é filho dele. Tanto é que é uma coisa importante que no Guia do Petro que ele traz isso, se a gente quiser chamar a si mesmos filhos de Deus, só há uma justificativa para fazer isso, quando também considerarmos igualmente filhos de Deus aqueles que provocam na gente sentimentos desagradáveis. Então, isso é muito importante. Eu tenho que saber que qualquer uma pessoa é também filho de Deus. Então, nesse relacionamento que você trouxe para trabalhar, você vai buscar o que você nota que essa pessoa tem de ruim. O que ela tem de ruim que te afeta e te perturba? Eu vou dar 1 minuto, 2 minutos, para vocês anotarem aí. Pegue o seu papel, anote. Nós aprendemos muito da importância de anotarmos, né? Então, faça isso. Anote. O que essa pessoa tem de ruim? E aí, não se iniba. Aproveita. Não aproveita e mete o pau nela. Pode fazer isso, tá? Por quê? Porque a gente, muitas vezes, vocês podem ir fazendo enquanto eu vou falando, muitas vezes a gente coloca, a gente vê como se só o outro tivesse problema. E isso é importante, a gente precisa tomar consciência disso. O quanto eu acho que o meu problema, ou o problema da minha dificuldade, é o outro, está no outro. Então, busque o que ela tem de ruim que te afeta, que te perturba. Coloque aí algumas coisas, não precisa ser muitas.
Mas assim como você anotou aí agora o que é que essa pessoa tem de ruim, que te perturba e te incomoda, você agora vai buscar como você contribui para dificultar esse relacionamento. Como que você contribui? Como é que você se liga com esses aspectos negativos que essa pessoa tem? Então, agora a gente vai olhar um outro ponto importantíssimo, que é a minha parte de responsabilidade. No Petro, a gente fala assim, quando você tem uma dificuldade no relacionamento, pelo menos 50% é sua e 50% é do outro. Pelo menos. Então, nunca é culpa só do outro, ou responsabilidade só do outro, nem é responsabilidade só minha. Não, não é assim. Pelo menos 50%. Então, busque aí. E essa hora é a hora que a gente pode convocar o nosso ser superior, convocar as nossas boas qualidades, a nossa honestidade com a gente mesmo, a nossa verdade interna, que são qualidades que podem nos ajudar para que a gente possa, com honestidade, com verdade, colocar que eu também vou lá e cutuco a onça com a vara curta, que eu também faço isso ou aquilo, que eu também grito, que eu também xingo, que eu falo mal do outro. Então, anote aí um pouquinho também, seu. Ok? Agora eu vou pedir para vocês pararem. Deixa aí do lado um pouco essa caneta. Agora que você teve a coragem de alencar as coisas que o outro fez de ruim, mas também as coisas que você faz de ruim, que atrapalha também, que dificulta, veja se você pode se abrir para a intenção de melhorar um pouquinho que seja esse relacionamento. Pode ser que você não queira morrer de amores, aliás, nem precisa morrer de amor por uma pessoa que a gente tem dificuldade no relacionamento. Então, não precisa de ser uma coisa radical. Mas você pode, pelo menos, tentar intencionar tirar a animosidade, sair um pouco da animosidade, da dificuldade. Né? Pode ser que você queira, pelo menos, diminuir um tiquinho os incômodos com relação a essa pessoa. Pode ser que você queira, até por você mesmo, para tentar não se afetar tanto com as atitudes dessa pessoa, para tentar não nutrir sentimentos ruins com relação a ela. E se você estiver conseguindo isso, volte para dentro, feche um pouquinho os seus olhos, entre em contato com seu Deus interior, com seu ser superior. Experimente Deus dentro de você, através dessas qualidades, dos seus dons, da sua natureza benigna. E agora, tente ver se você pode reconhecer honestamente o que essa pessoa tem de bom.
nem que seja uma única qualidade. Mas veja se você pode reconhecer, pelo menos uma ou duas coisas de bom que essa pessoa tenha. Sinta essa chama divina dentro de você, mas sinta essa chama divina dentro do outro também. Ela não está só dentro de mim, ela está dentro de todos nós. E dessa pessoa que eu tenho dificuldade também. Então, se reconheça um filho de Deus. Eu sou um filho, uma filha de Deus. Eu tenho uma filha de Deus, eu sou uma filha de Deus com qualidades e defeitos. Mas que bom que eu sou uma filha, um filho de Deus. Deus está dentro de mim. Sinta isso com consciência. Que bom que eu sou um filho, uma filha de Deus. Que bom que Ele está dentro de mim. E agora visualize essa pessoa na sua frente. Essa pessoa que você está tendo dificuldade. E diga, repita o nome dela. Fulano, fulana, também é um dos filhos de Deus. Fulano, fulana, também é um dos filhos de Deus, mesmo tendo defeitos. E eu sei que ele tem defeitos, que ela tem defeitos, mas eu também sei que ela tem qualidades. Fulana, fulano, é um dos filhos de Deus exatamente como eu. Reconheça a sua humanidade e reconheça a humanidade dessa pessoa. Ligue o seu ser superior ao ser superior dela. Temos defeitos e qualidades e somos filhos do mesmo Pai. Só uma consciência. É só uma intenção e uma consciência. Só isso. Não precisa de nada mais do que isso, nesse momento. Vamos devagar, vamos retornando. E agora eu gostaria de saber de vocês. Vamos dialogar um pouquinho? Mudou alguma coisa? Qual foi o seu aprendizado até aqui com essa primeira frase e com essa reflexão mais profunda? O que você observou nesse relacionamento? O que você aprendeu sobre você? Se mudou alguma coisa, o que pode ter mudado? Eu gostaria de ouvi-los um pouquinho, que seja, antes da gente passar para outra. Então, quem quiser falar, pode levantar a mão, que a gente faz o destaque e a gente vai parar a gravação. Tá, vou dar uma pausa, tá? Que aí a gente fica com um arquivo contínuo. Ok. E a realidade é essa mesmo, né? Onde eu não escuto o outro, onde eu não dou tempo para o outro falar. Então, essa consciência que você foi trazendo foi muito importante, porque ela é o primeiro passo.
Não é mudar já de uma vez, não. Né? Então, trazer a realidade é um passo extremamente importante em todo o nosso caminho de autoconhecimento. A gente sabe disso. Né? Obrigada, Fernanda. Muito Obrigada. obrigada. Mais alguém gostaria de trazer a sua experiência, o seu aprendizado? Não? Continue no relacionamento que você tem. Isso. Continue no relacionamento que você tem dificuldade. Ok? Porque agora é uma outra reflexão, que é: santificado seja o vosso nome. Então, nós já sabemos que o reino de Deus já existe dentro de nós. Nós precisamos sentir, vivenciar com mais consciência e deixá-lo se manifestar. Então, no que foi dito pela Fernanda, no que foi dito pela Sandra, a verdade, quando elas trouxeram, é a verdade a verdade dessa parte divina que elas têm. Então, ele fala que isso só pode ser feito quando a gente conhece e aprende sobre as leis espirituais. Para eu poder, então, para eu poder estar no reino, viver esse reino divino dentro de mim, eu preciso conhecer das leis espirituais e decidir aplicá-las a partir delas e agir a partir delas, né? E alinhar com o meu ser superior. Então, eu vou alinhar com o ser superior, ok? Agora, como eu vou olhar sobre as leis espirituais? Na cartilha, o último capítulo, eu coloco lá as leis espirituais, uma síntese, algumas delas, eu não sei quantas tem, umas 12, 13, eu coloco algumas, sei lá, nem sei se tem isso tudo, mas eu coloco umas leis espirituais no livro, para que a gente possa conhecer um pouco delas. Nós, geralmente, não sabemos quais são as leis espirituais, mas as leis espirituais estão dentro de cada um de nós. Sabiam que a lei espiritual, as leis espirituais é que nos levam para o estado de unidade, nos levam em direção à casa do Pai, como se diz. Então, são essas leis espirituais, agir de acordo com elas, ok? Então, eu queria ver aí com vocês, se vocês podem, então, nesse momento agora, deixa eu vir aqui. Como vocês... Espera aí, só um segundinho. Como é que o seu ser superior, como é que o seu ser superior agiria nessa situação? Então, ainda considerando esse relacionamento difícil, entendeu? Peça ajuda ao seu ser superior, peça ajuda ao seu Deus interno, entendeu? O que você, identificado com o seu ser superior, você pode fazer a partir de agora nessa situação? E até em outras situações similares a essa. Mas como você pode agir nessa situação? Então, se for preciso, pare um pouco, entre em contato novamente com seu ser superior, para que você possa exatamente ver isso. Nessa situação, nesse relacionamento, veja se você está violando algum tipo de lei.
Seja honesto, seja verdadeira, verdadeiro. Se eu estiver conectada com minha energia crística, se eu estiver conectado com meu Deus interior, o que que eu faria nessa situação, com essa pessoa, nesse relacionamento? Eu estou violando, será, a lei do amor? Será que eu estou violando a lei da fraternidade? Será que eu estou violando a lei da justiça? É justo eu colocar toda a culpa e responsabilidade no outro? Eu já tenho. Será que eu estou enfrentando a vida com verdade, com aceitação? Como eu posso aplicar essas leis espirituais na minha vida, nessa relação? Ok? Quem gostaria de trazer alguma coisa do que refletiu, do que aprendeu sobre isso agora, dessa voz do seu ser superior? Diga, Josi. Então, vamos lá, cadê ela aqui? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa outra aí. Continuem no relacionamento, hein? Nós estamos pegando uma intenção e estamos trabalhando ela, tá? Então, a vontade de Deus é para o nosso bem, para o nosso crescimento e evolução, para a gente chegar à perfeição. Então, a seguir a vontade de Deus Susana, tem alguma é... coisa aí, ó, no WhatsApp aí, tá atrapalhando a... Ah, Rita, coloca no modo Oi. apresentação que é o Tá. teu. É, E sim, tá isso, bom. isso. Pronto. Tá Que aí bom. é- Então, a gente deveria se esforçar para saber qual é a vontade de Deus para a gente. O grande problema é a vontade do nosso ego. É muito difícil seguir a vontade de Deus no plano pessoal, pois é preciso uma atitude de entrega. E quem disse que o meu ego quer entregar algo para alguém? Nem para Deus, né?
Então, a gente ainda está muito apegado à vontade do nosso ego. A gente quer ainda as coisas do nosso jeito. A gente ainda acha que eu sei mais, que eu vou entregar. Então, uma das coisas interessantes é você fazer um pedido. Eu quero saber qual é a vontade de Deus para mim. O que eu devo fazer? Qual é o próximo passo? Isso tudo que a gente pergunta, nesse caminho a gente pergunta muito isso, né? Qual é o próximo passo? O que Deus quer para mim, né? O que eu devo fazer? Qual é a atitude? Muitas vezes eu escuto, mas se não for uma atitude que o meu ego aprova, desisto daquilo ali. Não é assim? Então vamos lá. Nessa situação que você está trabalhando, nessa situação, qual é a vontade de Deus para você? Pare aí um pouquinho, reflita um pouquinho. Qual é a vontade de Deus para você? E será que é o próximo passo para eu, pelo menos, tentar um tiquinho que seja melhorar esse relacionamento? Ou pelo menos para me parar de ficar tão afetada? Então, se abra para escolher, descobrir a vontade de Deus. Para você tentar descobrir o próximo passo. Qual é o passo? O que será que Deus quer para mim? Com a minha filha, com a minha irmã, com a minha família, com o meu chefe, com o meu amigo X ou Y. Com quem você está trabalhando? Alguém mais gostaria? Quem gostaria de trazer para a gente sobre isso? Sobre o que descobriu sobre a vontade de Deus, ou o próximo passo, ou o que você deve fazer nesse relacionamento. A telinha. Ok. Então, cadê ela? Deixa eu colocar. Então, o outro é o pão nosso de cada dia, né? Que eu até falei um pouquinho mais. Então, a gente precisa estar pronto para aceitar a orientação no que diz respeito ao pão terreno e ao pão espiritual. Então, quando vocês procuraram aí, agora há pouco, por exemplo, qual a vontade de Deus? É me expressar?
ter mais paciência, ou isso ou aquilo, ser mais honesta, não omitir, não... Eu preciso ter cada vez mais consciência que eu tenho que aceitar essa orientação, porque se o meu ego dizer, não, mas eu vou falar e vai dar tudo errado, vai ser pior, vai ser... Eu vou falar de acordo com isso, eu escutar a partir do meu ego, eu não vou ouvir e não vou seguir. Então, orientações, intuições, elas vêm na mente da gente e muitas vezes a gente não segue. E a gente não segue por causa do nosso ego. Então, a gente precisa estar receptivo à vontade e à verdade de Deus, aceitar as inspirações, intuições, a instrução que vem através dele. E quando eu estou falando, ele não está lá fora, não, do meu eu superior. Então, a gente precisa, para poder se abrir todo dia, o máximo que a gente puder, o que o meu ser superior faria? Que são as perguntas que nós estamos fazendo. Qual é a vontade de Deus para mim? Entendeu? Então, comece a procurar aí agora dentro de você, nesse relacionamento, né? Peça ajuda a Deus, o seu ser superior, para você poder orientar e busque aí. Por que que eu não quero seguir essa orientação que me vem? Por que que eu não quero olhar para essa relação? Por que que eu não quero ver o que está me sendo sugerido pelo meu eu superior, pelo meu Deus interno? Entendeu? Por que será? Pesquise isso daí. Se abra cada vez mais para ver internamente você, para te conhecer, para ver que tem uma parte sua que diz sim, eu quero melhorar esse relacionamento. Mas tem uma parte sua que diz não, eu não quero melhorar esse relacionamento. Vai me dar trabalho demais, vai criar conflito demais. Então, nós temos sempre uma corrente do sim e uma corrente do não. A gente tem sempre isso. Então, veja se você pode encontrar aí a sua vontade genuína e verdadeira de seguir uma orientação, que seja a verdade, a vontade de Deus, o próximo passo, mas que também tem uma parte sua que não quer fazer isso. E se alguém descobriu isso e quiser contar para a gente, para trazer, para enriquecer essa nossa conversa, ficarei muito grata. Ficaremos, né? É um caminho, né? Como essa oração é um caminho de autoconhecimento, como ela me traz passos. Eu anotei, deixa eu ver aqui, eu anotei todas as palestras que eu lembro de ter estudado e todas as que ela traz para a gente poder olhar, palestras de relacionamentos, afetando e sendo afetado. Aliás, eu acho que eu fiz até um slide disso, agora que eu lembrei, que vocês podem ver. E na medida que eu fui fazendo aqui o exercício com vocês, eu ainda fui vendo. Falei, tem muito mais coisa. Quer ver? Deixa eu só passar para cá. Aqui, olha só a quantidade de palestras que foram trabalhadas e outras que foram aparecendo, afetando e sendo afetado, interação psíquica da negatividade, relacionamentos, descobrindo seus defeitos, ser superior e ser inferior, leis espirituais, autorresponsabilidade, Deus, as palestras de Deus são várias, eu coloquei mais uma outra aqui, a meditação, o contato com Deus, reações emocionais e sentimentos, eu observador, perfeição, crenças e imagens, culpas. Então, as culpas vão entrar aí agora, né, no próximo, que é
perdoai as nossas ofensas, como a gente não se abre para se perdoar, como a gente tem dificuldade de perdoar o outro, né? Então, são todas palestras muito importantes que a gente trabalha. Não foi à toa que nós trabalhamos um semestre inteiro desse tema, né? Do Pai Nosso. Fabrícia, você quer colocar alguma coisa, querida, por favor? Oi, sim, eu queria falar disso, né, Rita? De a gente às vezes não querer esse enfrentamento, entre aspas, com o outro, porque é o enfrentamento de si mesmo também, né? Isso, muito Porque bom. vão vir algumas memórias dolorosas, algumas mágoas, Algumas né? maldades que a gente fez. E até mesmo porque Eu sinto que na realidade, o que eu queria dizer, né? Era muito isso tudo, claro. Na própria cartilha, a gente tem tem muitos mais exercícios, né? Ela tem essa proposta de trazer essas reflexões, todas tem a explicação e depois tem as reflexões, né? Quem tem já sabe disso. Então, nas reflexões são muitas as perguntas, muito o que a gente vai falar, o que a gente vai ver, né? Mas eu acho que seria muito bom que todos nós pudéssemos nos dedicar um pouco a aprofundar. Quando fui fazendo as revisões da cartilha, né? Quando a gente decidiu fazer cartilha mesmo, que eu fui aplicando em mim, foram muitos os aprendizados. Agora, para preparar isso daqui, também foram mais um monte de aprendizado importante, né? Rita, Nesse Rita, trabalho. é, Diga, fala um pouco, você não apresentou a cartilha, assim, acho que talvez tenha gente aqui que não conhece, não e conheça? onde pode comprar, onde pode adquirir, onde pode achar, se quiser trazer, Tá bom, falar dos desenhos lindos, tá lindo mesmo. tá Então, lindo. a cartilha do Pai Nosso, né? Ela começa, tem uma parte inicial aqui, onde tem o índice e tudo, e aí e esses desenhos que eu coloquei são os desenhos que eu coloquei nos slides, né? São os desenhos da cartilha, todos os desenhos dela. Então, esse aqui era o Pai Nosso, deixa eu mostrar os últimos lá, que eu não vou mostrar agora, né? Então, não nos deixeis cair em tentação, cadê? E aí ela vem uma explicação, né? Toda e falando, tem algumas frases que são da palestra número 9 do Petork, né? E aí tem outras complementações que eu faço para esclarecer melhor, por exemplo, o que é isso, o que são as tentações. E, em seguida, são os exercícios reflexivos, meditações, onde a gente onde eu coloco todas essas perguntas, algumas delas que eu fiz aqui e outras também, né? E no final dela, eu coloco as leis espirituais, como eu falei, né? Tem um trabalho aí das leis espirituais, falando um pouquinho sobre elas, porque estar as leis espirituais, segui-las é muito importante. E aqui também tem uma síntese, um desenho uma síntese de todo o Pai Nosso, né, em cada um dessas, mostrando o caminho em espiral da nossa evolução e como nós podemos usar o Pai Nosso com essa intenção, né? Essa cartilha ela pode ser conseguida com as meninas do Ser Espontâneo, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Ser Espontâneo, que está aqui, tá? E por favor, coloque aí para a gente, a Aline está aí, a Dani também, coloquem aí para
que as pessoas possam procurar, mas você pode entrar no site do Ser Espontâneo, tem no Instagram também, viu? Vocês podem comprar a cartilha lá, elas se entregam, elas mandam entregar pelo correio, viu? E eu quero também aproveitar. Você que fez a ilustração, Rita? Não, as ilustrações foram todas feitas pela Dani Purper. A Dani é uma helper da nossa regional aqui, todas foram feitas por ela. Ela é uma artista plástica e ela fez todas esses desenhos, né? Inclusive aqui o da capa também. Ela que fez os desenhos e ela mora atualmente no Rio, mas está voltando para Goiânia, está indo para Goiânia agora no próximo mês, mas ela é da nossa regional, fez o helper aqui com a gente, aqui na regional. E ela teve também a correção da Maria Cristina, a Aline, né, elas duas trabalham junto no Ser Espontâneo. E as duas, a Aline tive muito estímulo dela para poder fazer essa cartilha, já era para ter saído há mais tempo, agora ela me pressionou aí muito, e aí a gente fez isso, viu? Mas ela está muito bacana, eu acho que foi um trabalho e a gente tem recebido bastante feedback bom nisso. Uma das coisas que eu estou decidindo fazer, e quero contar para vocês de primeira mão, vou abrir no segundo semestre um curso de 3 meses, onde a pessoa vai experimentar, já estou organizando ele, a pessoa vai experimentar, mais ou menos como a gente fez aqui hoje, a pessoa vai experimentar só que aí não vai ser como um tema só, nós vamos criar novos temas, mas nós vamos trabalhar durante 3 meses a cartilha e eu vou ensinar como trabalhar, porque, como eu falei aqui agora, são tantas as palestras do Petwork que podem entrar aí, que a minha ideia é poder ajudar com que pessoas que queiram trabalhar com esses temas, que possam trabalhá-los baseados na cartilha do Pai Nosso, baseado nessa ferramenta de autoconhecimento que é a oração do Pai Nosso. Outra coisa interessante nessa cartilha é que ela é uma cartilha que eu tive todo o cuidado, nós tivemos o cuidado de não colocar nada que fosse meio... até o que eu falo ali de eu superior e eu inferior, eu coloco objetivamente para que uma pessoa que seja completamente leiga no Petwork, ela possa ter e fazer. E é o que está acontecendo. Pessoas estão fazendo o uso da cartilha, que estudam, pessoas que porque querem conhecer um pouquinho mais do Pai Nosso, sob a visão da gente, né? Então, eu tive todo o cuidado de não colocar, apesar de estar falando de todas as palestras, de todas essas palestras e outras, eu tive o cuidado de colocar uma linguagem simples, onde as pessoas podem fazer o exercício, podem aplicá-las, entendeu? Então... Gente, ó, tá aí no chat, a Aline já colocou o site e também o telefone, que podem entrar em contato para adquirir, quem não adquiriu, quiser dar de presentes, que a Rita tá falando, é bem precioso, né, Rita? Que você pode dar de presente, porque tá disponível a linguagem para qualquer pessoa, que mesmo que não seja, né, que não faça grupo, que não esteja vinculada. Ser gente do Petwork, não é assim. Agora, uma dúvida, Rita, esse grupo de 3 meses vai ser todo online ou só quem está em Vai Goiânia? ser online, vai ser online. Então, Vou fazer online. gente, vamos ficar de Tá? olho, porque é Eu vou muito avisar. precioso. Muito Vou avisar, precioso. Eu sim. tive o privilégio de estar no grupo, a Aline, aliás, a mesmo. Dani estava, a Lucila, que está aqui, também estava. Na pandemia, verdade. quando a gente começou, ela chamou nós do Helper e foi muito precioso naquele momento a gente Aliás, trabalhar. o seu grupo do Helper até mudou de nome e passou a chamar Pai Nosso. Foi, exatamente. Então, gente, quem quiser fazer essa experiência, eu recomendo, porque realmente ajuda muito a atravessar
né? Qualquer É situação. verdade, verdade. E é isso, eu quero muito agradecer a todos que estiveram aqui presentes, quero agradecer a todos que entraram no exercício e que puderam aprender um pouquinho, né, com essa oração. Agradecer a Suzana e a Roxana pelo convite. Foi muito bom estar com todos vocês. E eu espero que a gente possa rezar melhor o nosso Pai Nosso, agora com um pouquinho mais de consciência, tá? É Com isso. certeza, com certeza. Rô, grata pela ideia, Obrigada. foi maravilhoso. Na parceria, a Rô Que pensa em bom. quem vai vir, faz o convite, tem todo esse trabalho. E grata, Rô, foi muito boa a ideia. E Eu que grata, Rita, agradeço. Eu muito bom, agradeço a cara. Rita por ter aceitado o convite, foi maravilhoso. E eu quero já deixar aqui o convite para o próximo mês. Quem vai apresentar vai ser a Janaína Amaral. Ela esteve agora no workshop na Internacional, falando sobre trabalho com crianças. Então, vai ser muito, muito bacana. Espero vocês. E muito obrigada, Muito bom. Rita, mais uma vez, Nada, por esse gente. momento precioso. Obrigada, Obrigada, Suzana, querida. obrigada. Beijo. Obrigada, obrigada. Eu que Obrigada, Su. agradeço. Obrigada, Obrigada Roxana. pela participação de todo mundo, quem está aí. E fica aí o vídeo. Algumas pessoas me perguntaram no site, no canal do YouTube da PFORC DF, vocês encontram a gravação. Em 2 ou 3 dias ela fica lá disponível. Beleza? Obrigada. Ok. Você avisa para Boa gente, noite. né? Até logo, viu, gente? Prazer em vê-las.